Ei, o que está acontecendo? Por que tudo está perdendo a terceira dimensão? O tempo do 3D aparentemente passou e estamos voltando ao 2D. Mas não se preocupe, é para melhor. Deixe-me explicar. Vamos começar do princípio. Nos séculos 19 e 20, antes da era do computador, logotipos de empresas eram obviamente feitos em 2D. Eles eram principalmente obras de arte desenhadas à mão. Basta dar uma olhada neste logotipo da Apple de 1976. É nada menos que uma obra de arte. Por que isso mudou depois? Bem, eu vou te dizer em alguns minutos. Fique aqui comigo. De qualquer forma, logotipos antigos eram frequentemente bem elaborados, como se as empresas tentassem superar umas às outras e simplesmente não soubessem quando parar. Isso é compreensível, considerando que você tinha que se destacar na multidão para estar no topo. Artistas e designers profissionais eram contratados para tornar uma marca instantaneamente reconhecível. Isso é especialmente óbvio na segunda metade do século XX, quando as empresas enfatizavam um logotipo simples e memorável. Isso significa que no final do século, as empresas entenderam que seus clientes não precisavam ver obras de arte, e sim precisavam de algo que os atraísse e mantivesse a atenção deles. Isso deu início à era dos logos como os conhecemos. Logo depois, a era do computador e do celular chegou, e praticamente toda casa tinha pelo menos um PC e telefone celular. Como você sabe, os primeiros celulares tinham botões, não telas de toque, e teclado e mouse existiam como hoje. Agora que estou dizendo isso, parece-me bastante estranho. Você não acha que devemos finalmente abandonar os teclados físicos? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Apenas algumas décadas atrás, o tempo da realidade virtual, da realidade aumentada e de outras tecnologias modernas ainda não havia chegado, mas a era digital já estava batendo a porta. E como é muito difícil para os humanos se adaptarem a algo novo, os designers tornaram a revolução digital bastante suave. É exatamente aí que o 3D entrou em jogo. Quando as primeiras telas sensíveis ao toque apareceram, por exemplo, todos os ícones nelas tinham que ser pressionados com um pouco de força, e eles eram feitos para imitar os botões. Eles tinham textura, volume e sombras para se parecerem com o botão real, e foram até animados para evidenciar quando eram pressionados. Dessa forma, você se sentia bastante à vontade usando a nova tecnologia, enquanto ainda estava conectado ao seu bom e velho celular de teclas. Os logotipos de empresas passaram pela mesma transformação. Quando a internet surgiu para o público, não estou falando de seus primeiros tempos em que era apenas para militares. Nem todos estavam prontos para aceitar a transição do mundo real para o mundo virtual. Então, isso aconteceu passo a passo. Quando a maioria das empresas colocou seus logotipos online, elas fizeram com que parecessem objetos reais. Pegue os logotipos do Instagram ou do YouTube, por exemplo. Eles realmente retratam um aparelho antigo de televisão e uma câmera vintage. Essa era sua ligação com a realidade, os meios para engajar as pessoas e fazê-las acessarem as plataformas. Esta técnica tem nome, se chama esquemorfismo e é amplamente usada. Uau, que palavra estranha, não? O que isso significa, no entanto, é exatamente o que acabei de dizer. Quando algo novo e incomum chega ao mundo, os designers facilitam seu uso, criando formas familiares de utilizar a novidade. De fato, mesmo as civilizações antigas usavam esse estilo esquemórfico. Por exemplo, as longas fileiras de paralelepípedos ao longo das colunas gregas imitavam vigas de madeira de prédios antigos. Os cientistas acreditam que tais elementos foram usados para acolher uma inovação, ao mesmo tempo que a tornava confortável para as pessoas da época. Antes dos mármores, os gregos construíam a partir da madeira, então pequenos aumentos em casas, como esses paralelepípedos, imitavam a madeira, e isso fazia com que fosse mais fácil de se adaptar ao novo material. O mesmo pode ser dito sobre os novos logotipos e ícones de telas sensíveis ao toque. As pessoas precisavam se acostumar com o fato de que os botões não eram mais necessários, mas você pode imaginar o quão difícil isso foi para alguns? Basta imaginar isso. Você usou dispositivos analógicos por toda a sua vida. Talvez até tenha discado em um telefone antigo alguma vez. A propósito, deixe um comentário se você realmente se lembra de ter feito isso. De qualquer forma, você está acostumado com botões, gatilhos e outros meios físicos de interação. E então, um dia, disseram que você está entrando em uma nova era e que tudo isso está obsoleto. Choque cultural? Com certeza! Assim, para evitar confusão em massa, as empresas começaram a usar logotipos 3D para si e ícones 3D para seus dispositivos, imitando itens do mundo físico. Ok, obrigada por serem tão atenciosas, hein?
Mas então, literalmente um dia, tudo mudou. A Apple, sendo uma criadora de tendências no mundo digital, apresentou seu novo projeto iOS 7 em 10 de junho de 2013 e foi a primeira a se livrar do esquemorfismo. É claro que o novo sistema operacional foi apresentado 3 meses antes de ter sido implementado, então os usuários tiveram tempo de se acostumar com essa nova ideia. No entanto, a mudança em si foi revolucionária. A Apple basicamente disse que era hora de regras antigas irem para o lixo e todos os outros seguiram o exemplo. Ícones em dispositivos móveis tornaram-se completamente planos, descartando a aparência realista e a animação. Naturalmente, muitas pessoas ficaram desapontadas com as mudanças, mas no final isso provou ser uma solução engenhosa. Os ícones assumiram uma aparência mais limpa sem todas aquelas sombras e texturas extras, significando mais espaço na tela e mais funcionalidade geral. Esse efeito logo se espalhou para todo o resto, logotipos de empresa inclusos. Você vê, o achatamento das telas digitais influenciou a maneira como vemos o mundo ao nosso redor. Entramos em uma era em que a internet superou a humanidade. Hoje, não precisamos mais tocar as coisas para vê-las como estão. Nós olhamos para imagens planas e adicionamos os detalhes nós mesmos. As empresas ligaram os pontos e tiraram vantagem da nova tendência. Agora seus logotipos são tão simples quanto ícones de celular, planos, minimalistas e fáceis de entender. Não parece mais que eles irão pular em você. E vamos ser honestos, você não precisa disso. Hoje, as pessoas querem perceber o máximo de informações com o mínimo de esforço. E o novo estilo 2D é exatamente isso. Para ser mais específica, vamos voltar ao exemplo que te dei anteriormente, Instagram e YouTube. Se você der uma olhada nos logotipos modernos deles, não verá nada além de imagens planas. Eles são símbolos em sua forma mais pura, o que funciona porque não nos distrai da essência. E aposto que você ainda quer saber por que o logotipo da Apple mudou tanto. Eu prometi contar para você no começo, então aqui vai. A empresa queria criar uma imagem mais memorável e que fosse fácil de entender à primeira vista. E você não concorda que eles tiveram sucesso? A propósito, a mordida da maçã foi adicionada para que as pessoas não a confundissem com uma cereja. Isso é algo que eu não esperava. De qualquer forma, porém, as marcas aprenderam uma verdade indubitável. A vida de um logotipo é tão longa quanto as tendências. Você não pode simplesmente criar um logotipo e viver com ele por décadas ou séculos. Bem, talvez a Coca-Cola. Os novos tempos exigem novas mudanças e, embora nós, como consumidores, talvez não pensemos muito nisso, sempre escolheremos algo moderno e atualizado face a um antiquado e obsoleto. Na maior parte do tempo. E então, como você acha que será a próxima tendência dos logotipos? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Eu estou apostando em símbolos abstratos. Não há nada mais simplista do que isso. Você não concorda? De qualquer forma, não se esqueça de curtir este vídeo se você gostou dele, compartilhá-lo com seus amigos apaixonados por design e clicar no botão de inscrição para ficar sempre no lado incrível da vida.